Quero convidar a amada igreja a analisarmos o Dia do Senhor 5. Nós estaremos hoje, com a graça de Deus, entrando na segunda parte do catecismo. Nós vimos a primeira, o Dia do Senhor 1, que é uma introdução ao catecismo, e que vai falar do nosso único consolo, apenas um consolo que nós temos, tanto na vida ou na morte. Mas este consolo é suficiente e eficaz e transbordante, nos traz alegria. Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma a Jesus Cristo. Amém. E Ele que governa todas as coisas. Então, nada que venha nos acontecer pode acontecer sem a determinação dele, sem a sua permissão, não. Ao contrário, tudo que se investe contra nós, ele tem o poder eficaz de nos proteger. E tudo o que acontecer conosco é porque ele assim decidiu que deveria ser, e nós pertencemos a ele. Então, estamos descansados sobre isso. Depois do Dia do Senhor 2 ao Dia do Senhor 4, nós vimos a primeira parte do catecismo, que aborda a questão de como são grandes nossos pecados e miséria. E nós vimos então que a lei, ela aponta o pecado, e o homem deveria cumprir a lei, porque o homem ele foi criado bom e capaz de entender e cumprir a lei, porque ele era na sua criação originalmente, a imagem e a semelhança de Deus. Mas o homem caiu e se meteu em muitas astúcias, e então o homem perdeu a sua capacidade de cumprir perfeitamente a lei. E isto condenou totalmente o homem. Então, a primeira parte do catecismo termina com uma situação em que o homem está mergulhado nos seus pecados, que são grandes, e nessa miséria espiritual. Então, o homem ele necessita de um socorro. E a segunda parte do catecismo, que vamos começar hoje, é justamente o socorro de Deus para o homem, que vem falar a respeito da nossa salvação, ou seja, a providência de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, Dia do Senhor 5, pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos na graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. Aqui começa a providência de Deus. Veja, algumas pessoas dizem assim: não, mas se Deus criou o inferno, Deus é cruel. Não, Deus não é cruel. Deus ele é justo. E Deus tem que ser justo, porque é impossível um Deus de amor que flerte com a injustiça. Isso é totalmente inconcebível. Isso não faz parte do bom senso, inclusive. Tá? Então, para que Deus de fato seja amor, Deus necessariamente deve ser justo. E ao ser necessariamente justo, Deus deve punir severamente o pecado. Veja que o pecado, ele entrou no mundo, parece que de uma forma simples, parece que de uma forma inocente, parece que de uma forma sem mais consequências, comer um fruto que estava proibido. Mas note que pouco tempo depois, já houve um homicídio numa família, onde um irmão matou o outro. Então veja que grande estrutura pode romper se nós batermos um pequeno prego numa parede, de repente ela pode rachar e contaminar e desestruturar tudo. Então, o pecado, aparentemente, ele começa de forma inocente, mas as suas consequências podem ser catastróficas, como foi a entrada do pecado no mundo. Então, para que Deus seja de fato um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, ele tem que se manifestar e ser, na sua essência, um Deus justo
que não tolera o mal. Não é que ele abre exceção para um pequeno mal. Não, isso já não seria justiça. Tem que ser um Deus que não tolera nenhum tipo de mal, como Abacuque diz, né? Os olhos de Deus é santo e seus olhos não podem contemplar o mal. Tá? Então, um Deus justo deve punir severamente o mal. Então, um Deus fiel que fez a sua aliança, o homem quebrou, Deus não vai quebrar a sua aliança. O mal entrou no mundo, Deus irá combater o mal e puni-lo severamente. Tá? Mas Deus consegue conciliar isso com misericórdia. E ele providencia, então, a salvação por nós. A resposta na pergunta 12 é: Deus requer que sua justiça seja satisfeita. Um Deus justo vai querer que a justiça seja satisfeita. Senão ele não seria justo. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça. Aqui nós paramos e perguntamos para nós mesmos: nós conseguimos fazer isso? Nós vamos conseguir satisfazer totalmente a justiça de Deus? Eu posso me tornar um homem perfeito a partir de agora e simplesmente não pecar mais, não errar mais, não cometer mais nenhum deslize? Se a resposta for não, eu vou conseguir a partir de hoje cumprir perfeitamente a lei, sem falhar em nenhum dos seus desdobramentos. Porque são 10 itens da lei, mas tem vários desdobramentos, né? Então eu vou conseguir fazer isso? Se eu olho para mim mesmo e falo, não consigo. Então, a segunda parte da resposta 12 aqui vai dizer: por isso nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou, graças a Deus tem esse ou aqui, né? Ou outro deve fazer isso por nós. E aí o catecismo então vem ensinando. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Pergunta, isso aqui é óbvio, acho que não precisa nem comentário, né? Porque infelizmente todos os dias podem passar maus pensamentos pela nossa cabeça, pode ser que mentimos para alguém por algum motivo, pode ser que fizemos algum tipo de mal e nos afastamos de Deus. Então, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Ou seja, qualquer criatura pode satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar? Resposta enfática: não. Ponto. E dá aqui duas expressões, né, dentro dessa resposta. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Lembra? Deus é justo, perfeitamente justo. Seria castigar outro pelo pecado, né? Então, o homem, o representante federal, cabeça federal da humanidade, respondendo por toda a humanidade, cometeu delito. Então, a humanidade foi responsabilizada por isso. Nenhuma outra criatura. Deus não vai pegar um anjo fiel, né, que ele tem, para sacrificar em lugar do homem. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Aqui, nós começamos a entender como são hereges aqueles que negam a divindade de Cristo. Por quê? Porque nenhuma outra criatura é capaz de suportar a ira de Deus. Olha o amor de Deus, como ele é grande, e como Deus compreende a pequenez do homem, e com que grande amor Deus nos amou. Porque, olhando, entendendo de forma bem construída, né, a doutrina da salvação, nós vamos ver, Deus é justo e vai severamente condenar o pecado. Deus não vai condenar outra criatura pelo erro que o homem cometeu. E além disso, nenhuma criatura conseguirá ou conseguiria suportar a ira de Deus contra o pecado de toda a igreja, de toda a história, de todos os salvos no mundo. A ira é muito grande, lembra? Cristo na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus fulminou Cristo ali. Então,
Nenhuma outra criatura. Nós começamos então a ver como são hereges aqueles que negam a divindade de Cristo. Por quê? A alternativa que Deus ofereceu foi o próprio Deus que seria capaz de suportar essa ira, o único ser capaz de suportar esta ira, se tornar um homem, se fazer um homem, tá? Mas sem pecado, para renovar a aliança que Adão quebrou. Então, porque após Adão, todos já nasceram, foram concebidos em pecado. Então, Deus envia o seu próprio Filho. Aqui é tão profundo isso, né? Que tem a união hipostática, quer dizer, essas duas naturezas que Deus, as duas naturezas de Cristo, a natureza divina de Cristo, tá? Capaz de suportar a ira de Deus, né? Por ser o próprio Deus, e a natureza humana de Cristo, que ele veio em forma de homem para restabelecer a aliança que Adão quebrou. Cristo, então, segundo Adão, tá? Por isso que é impossível separar essas duas naturezas. Essa união hipostática não pode ser separada, tá? Então, Deus, ele envia o seu próprio Filho, que se esvazia da glória, humildemente se torna servo em corpo humano, tá? E é gerado pelo corpo da mulher. Ele é gerado pelo Espírito Santo, né? Ele é concebido pelo Espírito Santo e gerado no corpo da mulher. Ou seja, não houve a concepção natural, portanto, ele não possui o pecado original. Então, ele não possui o pecado original e durante a sua vida ele não pecou, certo? Então, a providência de Deus é a única saída para o homem, que é Cristo, Deus e homem. Cristo é perfeitamente homem e é perfeitamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Então, enquanto homem, ele sofreu todas as angústias e todas as dores físicas que um homem sofre, e todas as tentações, e toda a dor do abandono, e toda a dor da traição, da injustiça que foi cometida com ele. Ele foi condenado injustamente. Tudo isto ele sofreu como homem. No entanto, ele resistiu à ira de Deus na cruz do Calvário por ser Deus, por ser divino. Então essas duas naturezas não podem ser dissolutas. Aqui nós começamos a entender que nós devemos ser gratos a Deus, porque a nossa situação de miséria espiritual era totalmente irreversível. Não tinha como. Mesmo que um anjo do céu falasse, eu vou morrer por eles, esse anjo não suportaria a ira de Deus, seria impossível. Então, a alternativa, a solução que Deus deu para alcançar o homem foi seu próprio sofrimento. De como pai, ver o seu filho passar por tudo que ele sofreu na vida e ainda ser esmagado na cruz. E o próprio Cristo que aceitou essa missão, que era servido pelos anjos, era glorificado, aceitou se esvaziar de toda essa glória, vir como servo, sofrer tudo aqui para resgatar a sua igreja. Então, diante disso, nós olhamos e falamos, olha, a única vez, não tem nada que eu possa fazer que vai surpreender, ou Deus falar, por isso que eu te salvei. Não. Né? Eu estava irremediavelmente perdido. E a única resposta que temos para Deus é gratidão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós servimos a Deus por gratidão, pelo que Ele fez por nós. Foi isso. Tá? Então, vamos lá. Resposta 15. Pergunta 15. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo e mais poderoso que todas as criaturas. Isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então veja que como existem heresias, irmãos, que foram criadas pela mente humana desde a época dos apóstolos, tá? Na era dos pais da igreja, e rodeiam a igreja até hoje, tá? Pensamentos como Jesus Cristo não é Deus, né? Ou no seu ministério terreno ele não era Deus, ou coisas assim, separar essas duas naturezas de Cristo, né? Todas essas coisas, elas
são contrárias, né, a este favor de Deus, a esta graça de Deus. São ideias da imaginação humana ou da falta de compreensão humana da teologia que ferem a graça de Deus e impedem que as pessoas reconheçam um Deus tão grande, tão poderoso, que ninguém pode suportar a ira dele. E que ao mesmo tempo nos ama tanto e é tão misericordioso e tão gracioso para conosco, que nunca vai nos fazer mal. Né? Por isso que nosso único consolo na vida e na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. Então, tudo isso que Ele fez por nós é por amor, total por amor, né? Então, o catecismo, ele não só nos ensina este grande amor de Deus, a graça mesmo de Deus, né? E vai nos levar a responder com gratidão a Deus, mas ele também nos ensina quão importante é não nos deixar levar pelas heresias que existem, né? E são muitas, porque elas nos impedem de ver exatamente as características desse grande Deus. E Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17,3, diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, no céu, pode ser que, e vai ter, de fato, muitas pessoas muito simples, talvez que nem saibam ler e que não tiveram oportunidade de estudar teologia ou qualquer outra coisa, mas são pessoas que vão conhecer a Deus através dos ensinos das Escrituras e vão conhecer esse caráter de Deus. São essas pessoas que estarão no reino dos céus, pessoas que respondem com gratidão a Deus, a quem Ele, por favor e graça, né, instrui. E é por isso que nós lutamos, né, para que essa instrução continue para as futuras gerações.